Estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Não esqueça, tá? Na hora de fazer economia de verdade, vá a uma das lojas do Araújo. Tem sempre uma loja à sua disposição. Lá no Araújo, você vai encontrar um colega de trabalho, um colega de aula, um colega de pelada de final de semana, um vizinho, tá certo? Sabe por quê? Porque assim como você, ele também é uma pessoa de bom gosto, gosta de fazer economia. E se você quiser comprar ainda mais barato, vá ao Araújo Mix. Como o próprio nome diz, é uma mistura de atacado e varejo, varejo e atacado em um só lugar. O Araújo tem essa vantagem a mais para você, que é cliente e amigo, tá? O Araújo Mix. Temos também o apoio da Amazon Estrútil Vida e Saúde, que representa aqui no agro os produtos estrútil da Amazônia, entre os quais o óleo de avestruz, que eu sempre digo que é o novo milagre da natureza. Por quê? Preste bem atenção no que ele combate. Ele combate a fraqueza, esgotamento físico e mental, a falta de memória, queda de cabelos, unhas fracas, impotência sexual. E por ter em sua composição original ômegas 3, 6, 7 e 9, é também usado na prevenção e combate a várias doenças gravíssimas, como o câncer e também a AIDS. Então não perca tempo, procure uma farmácia, ou lá no Dr. Raiz, ou no centro distribuidor ali na rua Uma Sabine de Paula, bairro Estação Experimental, próximo ao Agroboi, e faça, e compre o óleo de avestruz e outros produtos. São 11 produtos nessa linha. Tem também a linha de cosméticos, isso mesmo. São duas empresas, a Ômegas da Amazônia, do mesmo grupo da Amazônia Estrútil, que é representada aqui no Acre pela Estrútil Vida e Saúde, do meu amigo Damião Viana. Ok? Muito bem. Eu tenho o prazer de conversar agora com a presidente do Simproacre, o Sindicato dos Professores do Acre, a professora Alcilene Gugel. Seja bem-vinda, professora. Bom dia. Muito obrigada. Aliás, boa noite, né? Boa noite. Eu ia induzindo a senhora ao erro, mas não... Mas eu sei que é o boa noite. Fizemos a correção ao mesmo tempo, né? Certo. O importante é isso. Afinal de contas, há 15 dias nós estivemos aqui e a senhora falava de uma sentença judicial, precisamente da Justiça do Trabalho. Exato. Que beneficia vocês nessa, eu não diria guerra, né? Essa disputa interna contra o Sinteac, que é o sindicato que representa a maioria dos servidores da educação, exceto agora os professores. E aí? Bom, nós viemos mesmo para esclarecer, né, que após aquela vinda aqui, né, várias conversas surgiram, né, a presidente do Sinteac vem dar uma versão, eu vim e tal, e mostrei aqui com documentos sobre a questão da sentença lá do Ministério do Trabalho em Brasília. Agora, o que nos preocupa é que a presidente do Sinteac não está aceitando, né, a decisão judicial, ao contrário de nós, que quando ela conseguiu acabar com o Simplac, nós não fizemos nenhum estardalhaço, aceitamos a decisão judicial, né, e tentamos nos organizar novamente, os professores, para que a gente fundasse o sindicato, acertando os erros que nós tínhamos cometidos. E fundamos, não ficamos atrás de golpe baixo, de escândalo, absolutamente nada, né, para complicar ou atrapalhar o Sinteac. E o que nos trouxe aqui hoje é que a presidente, né, no desespero de reverter essa situação judicial, anda com a diretoria do Sinteac nas escolas, com abaixo-assinados, parece que mais de um. Eu sei que vários professores que foram procurados nas escolas nos ligaram, foram lá e nos comunicaram que ela pede para que as pessoas que estavam na nossa Assembleia de Fundação do Simproacre, que assinaram a lista de presença, a dizer que não estavam lá, que não assinaram, foi no início de 2014, né? Já vai para quase 3 anos. E ela está tentando, né, dizer que nós burlamos alguma coisa, que assinamos pelas pessoas, né, na tentativa insana de reverter a situação que hoje está posta pela justiça, né? E aí essa preocupação está na categoria e a gente sente muito, né, essa falta de respeito com a categoria, que é uma briga interminável entre os sindicatos, que eu sempre digo que tem espaço para todos nós, e cito reiteradamente o exemplo da saúde, né, onde você vê 8, 9 sindicatos,
todos com registro sindical, cada um fazendo sua lutinha, até disputam a mesma base, né? Por exemplo, o médico era do Sintesac, agora está no seu sindicato específico, né? Sinodonto, dos enfermeiros, e vai por aí, Muniz. Então, cada um faz sua lutinha e convivem, né, dentro de uma civilidade, dentro de um respeito. A educação, que é a maior secretaria, maior que a saúde, tem 2 sindicatos apenas e essa briga é interminável. O Sinteac tem 14 Aliás, mil... 3, né? Porque criaram também. O Sintai, mas ainda não tem um registro, né? Já que para algumas cabeças só é sindicato se tiver o registro, então eu já estou me referindo a 2 que têm registro, né? E aí é uma briga interminável. E isso está ocasionando um mal-estar dentro da categoria. As pessoas ficam ligando e no auxílio esse abaixo-assinado. Então, eu quero pedir para os professores sindicalizados ao nosso sindicato ou não, que não assinem nenhum abaixo-assinado, não entrem nessa briga insana, porque isso precisa terminar. E que os professores hoje assinam um abaixo-assinado, amanhã vão ter que ir para a justiça como testemunha. E aí você tem que perder uma manhã de aula ou uma tarde de aula para ir para a justiça para testemunhar coisas. Então, não entrem nisso. É uma briga que precisa terminar. Eu acho que nós temos que respeitar as decisões judiciais para isso. Nós temos as autoridades competentes para isso, né? Que ela entre na justiça, mas não dessa forma, querendo dizer para as pessoas que nós burlamos coisas, né? A relação, quando a gente faz uma assembleia, ela sabe disso, ela é dirigente sindical. Nós ficamos à frente, organizando, passando as informações para a categoria. A relação corre lá solta, entendeu? Nós não ficamos todo mundo vigiando papel. Dá para uma pessoa da ponta do banco e aquilo vai correndo de mão em mão. Tem gente que sai sem assinar. Né? Tem outro que está com filho, não está com óculos. Isso é muito relativo. Tem outros até que está sem óculos, senhoras, que não consegue assinar, está com a vizinha aqui perto e diz para a colega, assina aí para mim, que eu estou sem óculos. Então, tem que respeitar as pessoas lá, que estavam lá, que fundaram o sindicato. Então, eu quero pedir encarecidamente que os professores, tanto sindicalizados ao nosso sindicato ou não, que não entrem nessa briga, que não fortaleçam esse tipo de coisa e que não assinem nenhum abaixo-assinado. Agora, presidente, só para ficar mais explicado aí, há 2 anos, por que o Simplac deixou de existir? Exatamente, né? Essa briga, que ela entrou com ação para acabar com o Simplac. Conseguiu acabar com o Simplac por 2 motivos. Um foi culpa nossa, né? Porque perdeu o nosso advogado, né? Perdeu o prazo, isso é terrível. Infelizmente aconteceu. E o outro grande motivo é que o nosso sindicato era Simplac, né? Sindicato dos Professores Licenciados. A palavra licenciado dividia a categoria dos professores entre os que têm licenciatura e os que não têm. Entendi. Então, ele não representava a categoria de professores, ele representava uma parte dos professores, apenas licenciados. E o juiz mesmo disse, não pode dividir. Vocês podem criar um sindicato específico da categoria, assim como tem dos médicos, assim como tem dos enfermeiros, pode ser criado dos professores do Estado do Acre. E assim nós fizemos. Para dar aula não só apenas os licenciados. Exato, né? São professores, ainda temos poucos, mas temos professores que ainda têm só o magistério, né? Nos municípios, na zona rural. Então, esses professores hoje, todos podem vir para o Simproacre, que são representados. E aí é isso. Então, a nossa preocupação maior é que a gente coloque um ponto final nessa briga, né? Respeite as coisas e que os professores não embarquem nesses abaixo-assinados, nesses documentos, nesses testemunhos que vão lhe levar para a justiça, para ter que testemunhar, depor, São quantos profissionais hoje sindicalizados? Do nosso sindicato, nós temos 3.000 e pouco. Pelas informações que a senhora tem, mais da metade já assinou esse documento ou não? Não. Poucos, mas alguns já assinaram. E quando começou esse processo de coleta de assinaturas? Logo após a decisão, que eles, inclusive, eles tinham entrado com uma outra ação na justiça e pediram desistência, né? Porque os argumentos dele, o juiz já mostrou na Constituição que não procediam, essa questão de ferindo unicidade sindical e tal. Então, eles viram que a sentença, com certeza, ia ser desfavorável a eles, aí pediram desistência da ação.
Ia ser agora dia 23 de outubro, já uma audiência, né, de conciliação. Eles desistiram. Aí agora estão tentando de outra forma. Eles não conseguem respeitar, né, a vontade dos professores e nem as decisões judiciais. O problema é se eles conseguirem, se o sindicato conseguir a assinatura da maioria, e aí como é que vai ficar o presidente? Eu acredito que não consegue a assinatura da maioria. Até agora a gente teve a oportunidade de abrir os olhos, né? Com certeza daqui para frente as pessoas vão se preocupar em não estar assinando qualquer coisa. Porque aí um abaixo-assinado desse pela maioria vale como fosse uma Assembleia Geral, né? Mas acontece o seguinte, a sentença do Ministério do Trabalho, eles perderam o prazo. Eles não podem mais recorrer sobre essa questão do nosso registro. Não podem. Eles entram na Justiça Comum questionando isso, aquilo, inventando. Essa ação nós vamos aí uns 3, 4, 5, 6 anos, porque nós vamos recorrer, nós tem o outro lado, né? Então, até lá, 3, 4, 5 anos, quando se der uma decisão enquanto final... isso, está com vocês, Enquanto isso, os professores serão representados pelo Simproacre. Entendi. Né? Então, o que a gente quer reafirmar aqui é que os professores têm que dar uma trégua, os professores têm que ter orgulho de ter um sindicato hoje que representa a nossa classe. E a responsabilidade pela manutenção do Simproacre não é da diretoria apenas que está lá, é de cada um dos professores, filiados ou não. Por isso, eu peço aqui aos professores, com todo o respeito que tenho pela classe, que não assinem mais nada, que não deem confiança a esse tipo de coisa, para que realmente seja respeitado a nossa vontade, que quem fundou o sindicato não fui eu não, Muniz. A PL foi fundada por um grupo grande de professores em 99, que não se sentiam contemplados com o SINTEAC. Começou com uma associação, depois virou sindicato. Exatamente. Então, foram os professores que criaram. Então, vamos respeitar a vontade do professor, que é isso que a presidente do SINTEAC, infelizmente, não aceita, não quer, né? E está procurando, de todas as formas, induzir os professores a uma luta, a uma briga insana na tentativa de se agarrar. E eles não vão acabar o SINTEAC. O SINTEAC ainda vai, mesmo não representando professores, ainda continua como o maior sindicato do estado do Acre. Com certeza. Um sindicato grande, com história de luta, com responsabilidade. Nós não estamos pedindo para acabar com ninguém. E a senhora já foi presidente lá também, né? Já. Muito obrigado, presidente. Tá, ok. Muito Sucesso, obrigada. Viu? Eu agradeço aí e espero mesmo que os professores tenham essa sensibilidade de não entrarem nessa briga. Ok. Depois do intervalo comercial, eu volto para conversar com o Beirão Neves. É um nordestino, né, do Ceará, de Fortaleza, que há muito tempo mora em Brasília, no Planalto Central. Mas já morou aqui nos anos 80, aqui no Acre. Fique com a gente.